meus amigos catequizandos e queridos familiares. Como é do conhecimento de todos, estamos no mês das vocações, sendo que em cada semana dirigimos nossas orações por uma vocação específica. E hoje estamos no último domingo do mês de agosto, que é dedicado à vocação dos catequistas. Quero parabenizar a todos os catequistas que se empenham com tanta dedicação e amor para transmitir uma mensagem de fé e incentivo a todos que necessitam. É o momento ideal para olharmos Nossa Senhora como a primeira catequista, que sempre serviu a Deus, dando o seu sim ao chamado e se colocando com fé, entusiasmo, perseverança e compromisso perante a missão que Deus lhe confiou. Ao pensarmos em Nossa Senhora, encontramos a mais pura atenção às necessidades da Igreja e do próximo, devendo considerar que evangelizar significa levar o Evangelho a todos, testemunhando com a nossa vida e não apenas com palavras. Essa é a principal tarefa dos catequistas: conduzir as pessoas através de suas atitudes, de seus exemplos de vida. A família é a primeira igreja que conhecemos em nossas vidas, e os pais são os nossos primeiros catequistas. Catequizandos, é fundamental que vocês convidem a família e rezem juntos todos os dias, trocando experiências, contando como foi aquele dia, o que mais gostou, o que se arrependeu, o que faria diferente, sempre pedindo a Deus a sua proteção para todos. Jesus, Maria e José são o maior exemplo de família que existe para nós. Eles enfrentaram a vida humana assim como nós. Casa, trabalho, dificuldades, enfermidades, medos. Eles demonstram a Sagrada Família de Deus aqui na terra entre nós e são exemplos que devemos seguir em nossas casas. A casa deve ser o lugar de oração constante para termos dentro de nossos lares a presença de Deus em todos os momentos. Nesse dia em que comemoramos a vocação de ser catequista, vamos pedir a Maria que nos ajude a participar ativamente da ação missionária da Igreja, nos encorajando a sair e a anunciar Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida. Vamos permanecer unidos em oração, na Igreja, na comunidade e principalmente dentro de nossas casas. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículos 1 ao 8, 14 e 15, 21 ao 23. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras
isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: escutem todos e compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a tornam impura. Pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, como a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limite, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimadas crianças da catequese de nossa catedral, caros pais, familiares, amigos catequistas, mais uma semana, graças a Deus, 22º domingo do tempo comum. No dia de hoje, o evangelista São Marcos nos narra que Jesus nosso Senhor repreende alguns mestres da lei e também alguns fariseus, porque estavam preocupados demasiadamente apenas na lei pela lei, na regra, na letra pela letra, e não se preocuparam em entender que não devemos apenas focar na lei, mas compreender ao que ela nos leva, que é o bem mais precioso que qualquer um nesta terra pode receber, a salvação. Que a cada dia cumpramos a palavra de Deus com o objetivo de alcançarmos os céus, de alcançarmos o reino de Deus. E que nos lembremos a cada dia, estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele, pertencemos aos céus, a Deus. Que o amor seja sempre a base para vivermos nesta terra. O amor é a regra para sempre, para todos os acontecimentos da nossa vida. Que o amor de Deus inunde sempre o nosso ser. Até a semana que vem, se Deus quiser. Olá, queridas crianças da catequese virtual da Catedral de Santo Antônio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último encontro neste mês de agosto. Nesta próxima semana que se inicia, nós iremos concluir o mês de agosto e entrar já no mês de setembro. Há muitos anos, a Igreja no Brasil dedica o mês de setembro para ser o mês da Sagrada Escritura, mês da Bíblia, mês de aprofundar o conhecimento e o amor pela Palavra de Deus. O mês de setembro se conclui com a celebração de São Jerônimo, doutor da Igreja. São Jerônimo é celebrado todos os anos no dia 30 de setembro. Quem foi São Jerônimo e por que a celebração dele fez com que a Igreja no Brasil dedicasse o mês de setembro para mês da Sagrada Escritura? Foi São Jerônimo quem traduziu a Sagrada Escritura dos seus idiomas originais, o hebraico e o grego, para o latim.
As traduções bíblicas que hoje nós temos e fazemos uso na Igreja Católica, inclusive a Bíblia que você tem aí na sua casa, ela foi traduzida para as nossas línguas modernas a partir da tradução que São Jerônimo fez, do hebraico e do grego para o latim. O Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego, tal e qual hoje o inglês tem a prerrogativa de ser chamado de língua universal. Na época em que o Novo Testamento foi escrito, o grego era a língua universal. E quando a Bíblia foi traduzida, o latim era a língua mais falada, visto que a dispersão do latim por todo o mundo então conhecido foi fruto das conquistas do Império Romano, cujo idioma oficial era o latim. Foi São Jerônimo quem era o secretário do Papa Dámaso e São Jerônimo foi quem traduziu. A tradução feita por São Jerônimo é chamada de Vulgata, ou seja, uma tradução popular. A Bíblia que temos hoje é então fruto do trabalho deste doutor da Igreja. E é por isso que as nossas catequeses, a partir de hoje e durante o mês de setembro, se dedicarão a aprofundar e estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Ela tem a prerrogativa de ser o livro mais lido e mais divulgado em todo o mundo. Vejamos, meus queridos, a Bíblia não pode ser lida e interpretada do ponto de vista historiográfico. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, não são raras as vezes que nós escutaremos outras interpretações fora da Igreja Católica ou em vídeos na internet que vão nos dizer que a Bíblia mentiu, que não foi desse jeito, que não era possível isso, que não era possível aquilo, que não era possível o mundo ser criado em 7 dias, que não era possível que os hebreus atravessassem o Mar Vermelho. Nunca nós devemos ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, perguntando, isso foi assim? O sentido da Bíblia sempre deve ser o sentido teológico. O que é que Deus quis revelar? O que é que Deus quis ensinar através do fato que ali está narrado? A Bíblia não foi escrita de uma só vez. Ninguém pegou uma pena e escreveu a Sagrada Escritura de Gênesis, que é o primeiro livro, até Apocalipse, que é o último livro, de uma hora para outra. A Bíblia é uma composição literária. Ela é composta por 73 livros, vocês sabiam disso? São 73 livros que compõem a Sagrada Escritura, dividida entre no Antigo Testamento e Novo Testamento. São 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. São diferentes gêneros literários. Nos próximos encontros nós perceberemos que nem todos os livros da Bíblia são iguais, são gêneros literários diferentes. Na Bíblia nós temos novelas, nós temos sagas, nós temos livros sapienciais, nós temos livros que são chamados livros de provérbios, por exemplo, faz parte da literatura sapiencial. Nós temos cartas, nós temos exortações, nós temos lamentações, são vários gêneros literários que formam toda a história de Deus com o seu povo. A Bíblia parte, em primeiro lugar, da revelação de Deus. Deus se revela ao seu povo e tudo que está escrito ali é fruto desse amor de Deus que é revelado. A nossa fé católica, ela tem 3 bases, ela tem 3 colunas. A primeira coluna é a Sagrada Escritura, a segunda coluna a Sagrada Tradição e a terceira coluna o Sagrado Magistério. A fé católica não se baseia apenas na Bíblia, apenas na Palavra de Deus. Por isso que muitas vezes algumas pessoas de outros credos vêm discutir conosco. Na Bíblia está escrito assim, assim, assado, e vocês fazem assim. Nós não temos a Bíblia como única fonte de fé. Inclusive, a Bíblia parte de outra fonte, da Sagrada Tradição. Tudo aquilo que Deus fez com o seu povo foi contado oralmente e depois registrado. Por isso que Escritura e tradição brotam de uma única fonte, a Palavra de Deus. Existe um documento muito bonito chamado Dei Verbum, que é uma constituição que vai falar justamente do processo através do qual Deus se revelou ao seu povo. Deus se revela e a partir dessa revelação do Senhor, aquilo que acontece é narrado. Deus se permite narrar. Toda a Bíblia não contém erros ou mentiras.
De maneira que isso é um dogma, é uma verdade indiscutível da fé, o chamado dogma da inerrância bíblica, naquilo que diz respeito à salvação, naquilo que diz respeito aos mistérios de Deus revelados, a Bíblia não contém erro. De maneira que, do livro do Gênesis, que é o primeiro, até o livro do Apocalipse, existe um fio condutor que é o Espírito Santo. As pessoas que escreveram os livros sagrados foram divinamente inspirados. Outra verdade de fé que a igreja acredita, a inspiração. O Espírito Santo de Deus inspirou aqueles que escreveram a Sagrada Escritura. Tudo que está ali é verdade. Uma outra coisa, um outro detalhe muito importante. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. No princípio era a palavra, vai dizer o primeiro capítulo do Evangelho segundo João. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela. Quem é a palavra? É Jesus. O Pai cria pela palavra que é Cristo na força do seu Espírito. Por isso, ao olhar para a Sagrada Escritura, nós temos ali a voz de Deus que fala conosco, a voz de Deus que nos responde, a voz de Deus que está em profunda comunhão conosco. Ao olhar sempre para a Sagrada Escritura, nós temos que enxergar nela as razões, as bases da nossa fé. A Escritura e a tradição brotam da revelação de Deus. E quem é que interpreta a Bíblia? Na Igreja Católica, ninguém pode abrir a Escritura e sair dizendo por aí aquilo que Deus quer falar com base naquilo que a pessoa acha. Quem interpreta a palavra de Deus é o magistério, a Igreja, o Papa, os bispos, o estudo da igreja, os presbíteros, as pessoas consagradas. Quem interpreta são os mestres. A palavra magistério vem de magister, latim mestre. Quem interpreta, quem descobre o que é que Deus quer dizer por detrás daquilo que está ali é sempre a igreja. Porque senão se usa a Sagrada Escritura para fazer os mais diversos tipos de fundamentalismo, quando na realidade a Sagrada Escritura é uma grande história de amor, de busca, de misericórdia e de bondade de Deus com os seres humanos. Que a palavra de Deus possa nos iluminar a nossa vida e fazer o nosso coração bater mais forte cada vez que nós nos encontramos com o Senhor através da sua palavra. Durante todo esse mês de setembro, nós vamos estudar a Sagrada Escritura. O que foi o Antigo Testamento? O que foi o Novo Testamento? O que é a Sagrada Escritura? Nessa pequena introdução que hoje damos a vocês, nós já deixamos essa pincelada, né? Nós possamos pegar a Sagrada Escritura, pegar a Bíblia, pegar a Palavra de Deus, que ela não seja apenas mais um livro de cabeceira, mas seja de fato a força, a luz que nos ilumina e que nos conduz. Vamos crescer juntos e saborear com mais amor e com mais fé a Palavra do Senhor. Lembre-se, 73 livros, divinamente inspirada, de Gênesis ao Apocalipse, um único fio condutor, o Espírito Santo de Deus. Nós não olhamos perguntando se foi daquele jeito, mas o que é que Deus quis revelar e mostrar com aquilo que ali está acontecendo. Nós possamos crescer nesse amor à palavra do Senhor, ela que é viva e eficaz, como está escrito no Salmo, a palavra do Senhor é viva e eficaz, é cortante e é penetrante, onde ela entra, ela dissipa o erro e traz a verdade. Nós possamos crescer no amor. Escutando a palavra de Deus, nós possamos amá-la e colocá-la em prática. Por isso que na Santa Missa nós fazemos 3 vezes o sinal da cruz na hora do Evangelho, para que a palavra do Senhor permaneça na nossa cabeça, nos nossos lábios e no nosso coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma excelente semana na presença do Senhor. Na semana que vem, Bíblia na mão e no coração, como diz Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, e vamos em frente estudando a palavra santa do Senhor nosso Deus. Nossa Senhora proteja cada um por intercessão do arcanjo São Miguel. Fiquem com Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sorri como Jesus sorria, e ao chegar